cada dia. Dai-nos hoje, ó Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Muito boa noite, meu amigo, minha irmã, que felicidade, que coisa linda, divina e simplesmente maravilhosa. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. Sendo 19 horas em Natal, é o horário do programa Estação da Luz, 21 anos no ar. E hoje, num momento todo especial, porque já está aí na nossa tela, Célia Diniz, Pedro Leopoldo, Célia Diniz. Se eu for muito inteligente, somar 2 mais 2, isso me lembra Chico Xavier, a terra onde ele nasceu, né? Nós temos aqui o nosso irmão Fábio Fidelis, aqui de Natal, e Enzo, do Paraná, que também é do Rio Grande do Norte. Então, estamos aqui. Então, eu quero dar, sendo um cavalheiro, primeira coisa, dar uma boa noite à minha amiga Célia e agradecer pela segunda vez. Primeira vez que nós nos encontramos foi em Las Vegas. Sim, boa noite, meu amigo. Como vai você? Tudo bem? Vendo você, ficou lindo, divino e maravilhoso. Meu amigo, é uma alegria enorme estar aqui neste programa, hein? Muito bom mesmo. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Enzo, muito boa noite, meu amigo. Como é que vai essa força? Tudo bem? Primeiro, boa noite, Célia. Boa noite, boa pessoal noite. De casa. Boa noite, Fábio. Agora que você, Tavares, a gente é de casa. Boa noite, meu querido Tavares. Né? Para mim, é uma gigantesca alegria poder aprender com as experiências da Célia junto do nosso querido Chico. Grande referencial para nós, como homem, como pessoa, como médium, como espírita. E estamos carentes de ouvir as pessoas que conheceram de fato o Chico, né? Que trazem os casos que são inspiração para a nossa existência. Obrigado, de gratidão de coração, por essa oportunidade. Maravilha. A gente tem aqui um programa maravilhoso conosco, uma viagem que a gente faz com o Kardec toda sexta-feira, e eu deixei por final, não é por nada, viu, Fábio? Porque eu quero lhe pegar de surpresa, eu quero lhe dar uma boa noite, eu quero que você faça a prece, mas em forma de poesia. Será que eu lhe peguei de surpresa de novo? Deixa eu ligar o som aqui, pronto. Pegou mais ou menos, né? Você, eu sempre sei que tem uma proposta assim interessante a fazer, né? Eu queria saudar a todos, saudar você, Tavares, o Enzo, saudar a Célia, a querida Célia, que tanto tempo a gente não se vê, né? E a internet tem essa possibilidade de conexão. Foi um ganho que a gente teve, um ganho inesperado dessa situação pandêmica, né? De nos aproximarmos cada vez mais através desses recursos que nós temos que nos virar, né, para continuar, né, a falar dessas coisas que tanto nos inspiram, né? E dizer que falar sobre Chico é sempre uma alegria e é quase obrigatório a gente parar para escutar, né, como o Enzo estava colocando aqui, pessoas que falem sobre esse legado deixado por Francisco Cândido Xavier. Então, é claro que eu praticamente me convidei, Tavares, né? Eu disse, não, quero participar, inclusive, mais, né, como escutador e provocador de algumas questões aí que podem vir à baila, né? E atendendo ao seu pedido, Tavares, podemos sim fazer uma prece, né, que é uma prece bastante especial, porque ela foi recebida mediunicamente, na verdade é uma mensagem que vamos fazer aqui à guisa de prece, que foi recebida mediunicamente por Chico Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo. Depois eu digo a autora espiritual, mas eu vou fazer essa introdução nossa aqui à guisa de prece, na recitação desse poema. Então, fechemos nossos olhos, nos concentremos, pensemos na figura amada do Cristo, como se ele se aproximasse de nós, e nós, em preito de agradecimento, felizes por essa aproximação maravilhosa que nos inspira, nos irmana,
Pensamos agora em todos os irmãos sofredores que padecem intensas agruras no caminho, como se escutássemos a voz do Mestre direcionada a eles e a nós, assim aguçemos os sentidos da alma e possamos receber cada uma dessas palavras. Alma cansada de chorar, cansada de sofrer nas agruras do caminho, há quem te veja no celeste ninho os tristes pesadelos da jornada. Se além da noite brilha a madrugada, resplende, além do túmulo e escarninho, nova aurora de paz e de carinho para a glória da vida torturada. Não te detenha sobre a ventania, vence o pavor da senda escura e fria, guardando o bem por arma em teus combates. Segue buscando o amor do eterno amigo e encontrarás a luz do céu contigo nas aflições dos últimos resgates. Senhor Jesus, através dessas palavras, inspira-nos cada vez mais a enfrentar as dificuldades e a aprender com as lições imorredoras deixadas por teus discípulos, dentre eles Francisco Cândido Xavier e todos aqueles que se dedicam à divulgação de tua obra maravilhosa. Fica conosco, Mestre, inspira-nos e inspira essa reunião de hoje. Assim seja. Posso dizer que é a irmã de Eloy de Souza? Ela mesma, a irmã de Eloy de Souza, Henrique Castriciano, Alta de Souza. Ela mesma, essa prece foi recebida em 1951, possivelmente em uma reunião no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Eu estou me corrigindo aqui, eu pensava que tinha sido na Fazenda Modelo, mas foi no Luiz Gonzaga, né? E foi entregue às mãos de uma trabalhadora espírita incrível, a senhora Isabel Bittencourt, e que fechou num livro chamado Relicário de Luz. Tem muitas psicografias nesse livro, recebidas em Pedro Leopoldo, que é a cidade de Célia, né? Onde existe o Centro Espírita Luiz Gonzaga, que ela, inclusive, preside. Então, a guisa de homenagem aqui a ela, fiz questão de colocar a nossa Alta de Souza como uma homenagem regional, à presença dela com essas palavras assim que nos estimulam tanto. Me parece que a Isabel Bittencourt foi uma dama da noite de São Bartolomeu. Exato, ela teve uma influência muito grande, porque ela era dama da rainha, e ela influencia a rainha de uma certa forma, Catarina de Médici. Então, ela vem com um pesado tributo de sepultar vários filhos. E a história, ela escreve uma linda história nessa existência com Isabel Bittencourt. Uma redenção verdade, maravilhosa. E é interessante como o Chico se aproxima dela e das companhias espirituais. Exato, ela se aproxima do Chico e das companhias espirituais, Alta de Souza está sempre lá, né? Mandando poesias, auxiliando. É muito interessante esse processo de pessoas que muitas vezes passaram por existências muito difíceis e voltam através do Chico dando um recado de apoio, né? Eu achei isso muito interessante. É mais uma nota interessante da biografia do Chico e das pessoas que se aproximaram dele, não é? Esse período em Pedro Leopoldo. Porque nós todos sabemos que quando o espírito estagia numa encarnação feminina, é para desenvolver os papéis sexuais secundários, né, chamados assim pela psicologia, que é a ternura, o devotamento, a abnegação. E o Chico, então, sempre esteve rodeado de espíritos femininos para, com a ternura do coração, conseguir nos consolar. Eu me lembro, se me permite aí, Tavares, Enzo, de ter sentido um perfume na cozinha da casa de Chico, um sábado de manhã, sentido um perfume, e depois descobri que era a presença de Sheila, de Meimei, ali do lado, tentando ajudá-lo a nos ajudar. É muito lindo isso. E Alta de Souza, Maria Dolores, elas sempre estavam por perto, porque a arte também cicatriza feridas, né? Adorei essa sua fala, Célia. A arte cicatriza feridas. Estamos aí diante de um artista espírita. Eu queria convocar Enzo para fazer o primeiro questionamento,
Mas antes disso, eu queria catucar Fábio, para Fábio catucar você no bom sentido. Porque você conheceu o Chico lhe conheceu, como é que foi esse negócio? Antes dela encarnar, pergunta isso aí para dona Célia, porque olha só, é mais um detalhe que a gente não sabia do Chico, que aqui em off eu quero passar para todo mundo, porque Célia teve uma data de reencarnação. Mas, segundo você me falou, parece que antes ele já conhecia e disse algo bem interessante. Como é que foi isso? Parece confirmar, viu? Pois é, parece tem que confirmar a história. Tavares, foi alguma coisa relacionada ao casamento da tia dela, não é? Queria que ela explicasse Posso contar os detalhes. Essa história eu conto, gente, com todo respeito à memória do Chico, sem acrescentar uma vírgula sequer ao meu bel prazer, porque eu jamais usarei o nome dele para dizer coisas que eu não tenha absoluta certeza que ele disse. Então, é com a memória afetiva das minhas lembranças mais caras é que eu trago essa história pessoal. Eu tinha por volta de 15 a 17 anos, me parece que mais para 17 que para 15, e eu cuidava da livraria espírita do Luiz Gonzaga, o centro que Chico Xavier fundou aqui em Pedro Leopoldo em 1927. Eu cuidava da livraria e quando o Chico estava no salão, psicografando, e depois ele ia receber as pessoas, ele escutava o clamor do pensamento dessas pessoas e ia ali, de uma certa forma, captando a dor e o sofrimento de cada um. Então, ele ia à livraria, saía do salão, ia na livraria, pegar determinado livro comigo e voltava, punha lá, fazia dedicatória para a pessoa. Quando acabava a reunião, que a pessoa chegava perto dele para cumprimentar e falar o seu drama, ele já estava ali com o livro autografado, tendo respostas para o drama daquela pessoa, a obra que ele oferecia tinha respostas para o drama daquela pessoa, e a dedicatória com o nome que a pessoa ainda não havia nem declinado para ele. Só isso aí já é uma coisa extraordinária, né? Então, quando ele chegava na livraria e me pedia determinado livro, eu demorava a localizá-lo na prateleira. O meu pai me disse assim: minha filha, estuda mais a doutrina, para que você não atrase tanto o Chico quando ele for buscar o livro aí com você. Então, gente, aos 16, 17 anos, eu não estava despertada para estudos, mas eu já ia para a livraria, já trabalhava na doutrina de uma certa forma, mas dizer que eu estudava a doutrina, não. A ponto de não distinguir quem era Kardec, quem era Emmanuel, quem era André Luiz, quem era Humberto de Campos. Então, Chico chegava e falava assim: me dê aí no mundo maior. Eu não sabia se eu procurava em Kardec, em Emmanuel, eu não sabia onde, certo? Então, quando Chico chegava no centro, eu ficava lá nas prateleiras decorando os títulos, para quando ele chegasse, ele pensar que eu conhecia a doutrina pra caramba. Então, eu estava lá decorando os títulos, quando eu viro, ele estava na porta, assim, rindo. Ele não estava rindo para mim, não, ele estava rindo de mim, porque ele percebeu qual era a minha intenção. E quando eu viro, que eu vejo ele rindo de mim, eu tomei aquele susto, e ele deu aquela risada mais gostosa, e aí ele fala: minha filha, você está igualzinho eu te vi, um ano antes de você nascer, entre seu pai e sua mãe, no casamento da sua tia Mariquita. E aí ele fala: sua tia Mariquita se casou no dia 1º de outubro de 1949, e você nasceu exatamente um ano depois, 1º de outubro de 1950. Não façam a conta, que é falta de educação, tá, gente? Esquece essas datas. Então, ele fala isso comigo. Ele falou: você está igualzinho eu te vi,
o mesmo cabelo, o mesmo sorriso, os mesmos olhos, e eu fiquei naquela curiosidade incrível de imaginar se eu havia morrido naquela idade, se eu ia morrer de novo naquela idade, quem tinha sido eu, aonde que ele me via, onde que ele me conheceu, e tal, e tal. E meu pai não me deixou perguntar nada. E eu falei, meu pai, pergunta para ele, então, quem fui eu? Que vida foi essa que eu tive só 17 anos? Ou depois eu recuperei essa forma? Pergunta a ele. E meu pai disse, o véu do esquecimento não está aqui para o nosso diletantismo, para o nosso bel prazer, não. O véu do esquecimento é para ser respeitado. Se o Chico não disse, o que ele não disse não é para ser perguntado. E lá fiquei eu com a minha dúvida eterna de como que foi que eu fui aparecer em espírito para ele 1 ano antes da gente nascer. É interessante, né? Porque a gente sabe que os espíritos vão conviver com os pais, né? Um pouco antes do renascimento. Então, é essa a história, o Tavares, que o Fábio estava aí me cutucando. Mas cada vez fica mais admirado. Quem escuta uma ou outra live sua, e parece que toda vida que você começa um ou termina outro, tem uma história nova, parece que é um poço sem fim de tantas histórias fantásticas e maravilhosas. Mas aí eu quero chamar a Enzo, que está ali com a boca coçando para lhe fazer alguns questionamentos para o conhecimento de todos nós, não é isso, Enzo? Olha, como eu disse, para mim é uma alegria, eu estou muito feliz, emocionado em poder estar aqui, e a Célia falou uma coisa assim que quem acompanha os nossos estudos, eu vivo chamando sempre a atenção para esse ponto, e se não fosse assim, eu também não estaria aqui, e estou porque sei disso, que hoje, quanta coisa é dita que foi o Chico que disse, e honestamente, ou ele nunca falou, ou é completamente contrário ao que ele acreditava. Eu estou até relendo agora, a editora ID relançou aquelas entrevistas do Chico, né? Que tinham sido publicadas em 5 livrinhos, ela relançou em um volume só, e até minha esposa está lendo, ela fica maravilhada, sabe? Porque é o Chico. E aí a gente hoje encontra umas coisas, umas histórias que ou o Chico saiu do juízo, ou alguma coisa não bate, e como eu acompanho o trabalho da Célia pelas palestras, hoje pela internet muito mais fácil, né? Eu disse, essa fala com o coração, então não tem... Ô, Enzio, você está me lembrando no congresso do centenário de nascimento do Chico, me parece, em Brasília, uma grande amiga do Chico, a dona Nena Galves, quando ela foi convidada a falar sobre o convívio dela com o Chico, ela bota a mão no Evangelho segundo o Espiritismo e ritualizando um ritual que eu sei que ela não tem, mas ela fez aquilo para deixar bem ostensivo, como aquele filósofo que saiu com uma lamparina acesa para a rua fora para procurar um homem de verdade. Ela bota a mão sobre o Evangelho e fala, estou jurando que tudo que eu disser aqui é exatamente expressão do que eu vi de Chico, do que vivi com Chico. Então, a dona Nena me marcou muito com a seriedade que ela levava aquilo, e eu respeito tão profundamente a minha memória, as lembranças, essa memória afetiva que eu trago, e a convivência dos meus pais com o Chico, do próprio Chico comigo, eu com ele, eu respeito isso tanto, isso é tão sagrado para mim, que eu não acrescento nenhuma vírgula, realmente não acrescento. E eu estou feliz de ter você aqui, porque alguém que conviveu com o Chico e conhece um aspecto de Chico que está sendo um pouco esquecido, que é o homem Chico Xavier. Eu tenho o Chico como um grande referencial no meu dia a dia, no trabalho, em casa, com os familiares, porque eu me lembro das histórias do dia a dia do Chico. O Chico no mercado. É impossível eu estar catando uma tomate e não lembrar a história das tomates. Né? Ou eu estar na rua, eu estava numa situação um dia desse, assim, muito angustiado, numa situação complexa da nossa existência, né? E tendo que tomar uma decisão, e eu me lembro da história do Chico, aquela vizinha, que matou o cachorro, e aí os amigos espirituais, olha, meu filho, esse é o seu cachorro. Né? Então, eu não vou fazer uma pergunta específica. Né? Eu queria que você trouxesse para a gente, né,
O que você tem de memória do homem Chico Xavier? Porque é esse homem que nós precisamos estar lembrando, porque é um homem do dia a dia, é um homem que trabalhava, que lidava com as pessoas e que vivia o evangelho integralmente, sabe? Eu vou. É muito difícil o que você me pede, Enzio, porque você me pede que selecione um fato. E todos são relevantes, todos foram muito marcantes, mas eu vou trazer um do Chico no dia a dia no trabalho. Ele ficava, até quando ele escreveu Paulo e Estevão, até de madrugada, e o chefe da Fazenda Modelo, o diretor agrônomo, né, da Fazenda Modelo, era muito severo, e mantinha lá um funcionário para trazer o Chico a Pedro Leopoldo numa charrete, e isso não tinha hora extra, CLT era luxo, né? E então já tinha CLT, né, gente? Já existia, mas ali o chefe falava: você vai ficar até 10 horas, você vai ficar até 10 horas. Então, esse homem ficava com muita raiva de ter que trazer Chico fora do horário de serviço a Pedro Leopoldo e batia muito no cavalo. De ruindade, ele sabia que isso doía no coração do Chico, ele batia no cavalo mais do que devia. E o cavalo era um cavalo já mais velho, e o cavalo era todo ferido, porque ele chuchava o cavalo em locais do quarto traseiro, que o rabo tampasse, para que Dr. Ramo não visse as feridas. E o Chico, durante o dia, ia lá, conversava com o cavalo, passava remédio, dava passe praticamente, cicatrizava aquelas feridas, cuidava daquele cavalo, pedia o cavalo paciência. E um dia Chico veio a Pedro Leopoldo com o chefe, com esse cavalo, mas com outro charreteiro. E o chefe falou com Chico assim: fulano é que é bom, esse cavalo só corre quando está com fulano. Com esse aqui, ele está essa moleza. E fulano aposentou. Chegaram na fazenda, foram descendo assim da charrete, e doutor Rômulo, então, passa pelo cavalo e fala assim: está sentindo saudade de fulano, né? Fulano foi transferido. Você está sentindo saudade do fulano? Aí o cavalo faz assim. Aí, doutor Rômulo falou assim: esse cavalo riu. O cavalo riu de novo. E eu não vou de novo remedar o riso do cavalo, porque é bem ridículo, né? Aí o doutor falou assim: uai, esse cavalo riu. Aí Chico olhou para o cavalo riu melhor ainda. Aí o doutor Ron falou: ele está com saudade. Foi embora. Aí o doutor Ron ficou muito intrigado com aquilo e perguntou para o Chico: esse cavalo está rindo? Não sei, é um cavalo feliz e tal. O Chico não entregou o amigo. Mas um outro funcionário falou com o doutor Rômulo. Ele era aquele outro charreteiro, machucava ele muito. Por isso que ele riu sim. Ele riu porque ele ficou livre. E olha como que Chico resolveu a questão. Ele tinha alguém cometendo uma ruindade, né? Maltratando um animal. Chico não poderia deixar aquele animal ser maltratado. Chico não poderia delatar o colega de serviço. O que ele fez? Ele cuidava do cavalo e ele rezou, e o charreteiro foi transferido para um emprego melhor do que o que ele tinha. Percebem? Percebem a maneira caridosa que ele resolveu tudo isso? Mas que o cavalo riu. Disso, Célia, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Né? Sempre por ver aqui, tem as formigas também, aí tem um bocado de coisa, né? Quando o chefe ficou sabendo da história, ele aposentou o cavalo, deixou o cavalo à sombra e água fresca, alimentação, deixou o cavalo descansar por todo o tempo. Aquilo era a felicidade de Chico.
Fábio, você agora, meu amigo, eu sei que você está aí com muitas perguntas na cabeça. Eu estou vendo aqui uma provocação que Juliana fez aqui nos comentários, essa aí, né? Quais foram os casos da nossa visita em Pedro Leopoldo 2010 no centenário de Chico Xavier? Lembranças muito boas. Eu vou reverter numa pergunta para a Célia. Foram muito boas mesmo. Em 2010 foi o ano do centenário e Pedro Leopoldo albergou uma mostra de arte espírita, né? A Heloísa, sua filha, inclusive, estava lá, inclusive, né? São lembranças muito boas e inesquecíveis. Nesse dia foi uma caravana de Natal, né? Muito forte, o pessoal ali da SECA, da Federação, né? Os grupos, o Grupo Persona e outros. O que acontece é que nós fomos muito bem acolhidos, como sempre. Quem vai a Pedro Leopoldo é extremamente bem acolhido pelo pessoal do Luiz Gonzaga, não só Célia, que sempre é essa figura maravilhosa de acolhimento, explicação do que acontece, do que deixou de acontecer em Pedro Leopoldo, mas os próprios companheiros do Luiz Gonzaga se organizaram para atender todos, né? A ponto, inclusive, nós darmos uma fugidinha da programação, foi uma escapulida, assim, nós matamos aula, fugimos, porque não tínhamos muito tempo, vamos à Fazenda Modelo. Eu, como sabia onde era, fui. Lá chegando, quando a gente chega, tem uma companheira do Luiz Gonzaga, uma companheira espírita do Luiz Gonzaga. Não sei se querem que eu mostre, né? Porque eu estava aqui e me deu uma ideia de vir para cá. Foi uma extrema coincidência, né, nesse dia. Disseram que tinham visita, intuí aqui e foi aquela explicação, foi aquela festa, e nós matamos, de repente, a programação para várias coisas, né? Dentre elas, inclusive, uma atividade que tem no Luiz Gonzaga, que é de atendimento a idosas, né? E fica o pessoal lá cantando, nós ficamos assim fascinados, nós ganhamos o dia, né? Que é uma atividade de atendimento a senhoras, né, Célia? Creio que distribuição de sopa, algo assim, e com música. Aquilo foi incrível, nós ganhamos aquele dia. Então eu queria reverter a colocação de Célia, já perguntando assim sobre as atividades do Luiz Gonzaga, nessa área de assistência. Nós ficamos assim muito impressionados com a participação dessas idosas. Nós temos 150 famílias cadastradas, e não são todas que vão todo sábado, e agora essa atividade está suspensa por conta da pandemia. Presencialmente está suspensa, né? Então, todo sábado de manhã, elas vão almoçar conosco lá no centro. E, enquanto as crianças ficam distribuídas em 5 salas de evangelização, elas ficam no salão, tendo palestras sobre qualidade de vida, porque cristianismo, a gente não fala de espiritismo com elas respeitam, a gente respeita a religião de cada uma. Então, a gente fala de Cristo, né, e não de espiritismo. E elas ficam ali no salão, e um amigo teve a ideia de levar o violão e cantar com elas. E muitas não sabem ler, mas elas pegam o inário de cabeça para baixo e fica cantando, que é uma maravilha. E elas ficam muito felizes, porque elas decoram a música e fingem que estão lendo. É muito bacana. E então a nossa casa espírita não é diferente da de vocês, não. É aquelas mesmas coisas de toda a casa espírita. A costura, a sopa, temos artesanato, temos a evangelização infantil, temos 4 reuniões doutrinárias por semana, 2 mediúnicas, 2 de estudo, temos a livraria que mantém a casa, atendimento fraterno, essas coisas de toda a casa espírita mesmo. Nada diferente, mas a gente faz uma questão absoluta de manter doutrinariamente tudo funcionando tal qual se Chico estivesse fisicamente entre nós ainda. Mas, Célia, há uma especificidade da casa que a torna, digamos assim, relevante no cenário espírita, digo, nacional, que é a preservação dessa memória, né? Ao lado da casa tem um museu, eu queria que você falasse um pouquinho. E sobre esses atendimentos assim de coração que vocês fazem, de orientar as pessoas em Pedro Leopoldo aos pontos específicos que guardam a memória do Chico, né? Quais seriam eles aqui, para matar a curiosidade do pessoal que está assistindo a gente? São os caminhos de luz Chico Xavier, né? Então, a gente leva
e nada é cobrado, é lógico que nada é cobrado. Às vezes a pessoa tá de avião, eu dou a chave do meu carro, ensino como é que vai, eles pegam o carro, vão lá em algum lugar, e todo mundo tem esse senso de alegria de receber quem chega, né? É uma honra estar aqui fazendo essas coisas, e está podendo trabalhar no Luiz Gonzaga. Todos nós nos sentimos muito honrados, somos aproximadamente 120 voluntários, honrando, na medida do possível, o fundador da nossa casa e os irmãos que nos antecederam nessa tarefa, né? Então, tem a Fazenda Modelo, onde eu consegui idealizar e fundar o Espaço Cultural Chico Xavier, com o material próprio que minha mãe tinha de fotografias, porque meu pai trabalhou junto com o Chico na Fazenda Modelo, então a gente tinha alguma coisa. Depois a gente idealizou também e fundou o Memorial do Luiz Gonzaga, ao ladinho do Luiz Gonzaga, e eu usei uma nesga de terreno que tinha-se na lateral, mas antes de gastar o espaço com memorial, eu chamei um engenheiro e falei, tem algo que a gente possa fazer aqui nesse corredor, nessa lateral do centro, para uma sala, para alguma atividade, sabe, gente? Que eu pensei assim, ou de atendimento fraterno, ou de mais uma sala de evangelização, mais uma sala de alguma obra social. Ele falou, aqui não cabe nada, é muito estreito. Aí eu falei, tá vendo, Chico? Agora então vou fazer um memorial aqui. Aí, nesse lugar que não cabia nada, eu fiz o memorial. Fizemos o memorial e colocamos lá o Chico do Luiz Gonzaga, né? As pessoas que fundaram com ele, as histórias muito bonitas, as histórias, a simplicidade do espiritismo de Chico Xavier, sabe? É essa simplicidade que a gente tenta preservar, e agora nós estamos muito felizes porque um grande amigo nosso e um grande admirador de Chico Xavier, um grande divulgador da doutrina espírita, que é o Eduardo Girão, acidentalmente hoje senador da República, mas antes ele era o espírita, que trabalhava divulgando, Fábio, não sei se você lembra, todo aquele trabalho que ele fazia pelo Nordeste, das Semanas Chico Xavier, a gente estava nesse projeto, você lembra também, não lembra, Tavares? Então, ele começou com esse projeto de me levar com as obras, com o material de Chico que eu botei no nosso memorial. Ele me levou a 16 capitais, com exposição, com tudo, movimentando imprensa, para eu levar o nome de Chico em todo o Brasil, era o projeto dele, antes do centenário de nascimento, só que não deu tempo, eu fiz só 16 estados, 16 capitais. E ele tem a Mostra Transcendental de Teatro em Fortaleza. Ele fez o filme Bezerra de Menezes, ele fez o filme As Mães, tudo botando recurso próprio para divulgar a doutrina. E depois foi patrocinador do Chico Xavier, o filme de Daniel Filho. Ele faz o que ele pode, movimenta muito bem os próprios recursos, né? Uma coisa muito bonita de se ver. E agora ele comprou um terreno caríssimo, 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 ao lado do Luiz Gonzaga, que é onde funcionou a sede do Luiz Gonzaga por um ano, onde funcionou a venda do Zé Felizardo Sobrinho. Quem conhece a história do Chico sabe que o Chico Xavier trabalhou para esse padrinho, chamado Zé Felizardo Sobrinho, e ali nessa venda, ele recebia Augusto dos Anjos, ele recebia vários poetas. Então, agora a gente vai ter um novo memorial, Fábio, do outro lado. Do lado está o nosso memorial, do outro lado está esse terreno que a gente vai reconstruir a réplica da fachada da venda que Chico trabalhou. E isso é mais uma oportunidade que Pedro Leopoldo vai
vai ter de preservar a memória para que se divulgue a obra. Porque o importante é a obra. A vida do Chico foi um exemplo de vivência evangélica, nós todos sabemos disso. Mas tudo que a gente faz para preservar a memória dele é para divulgar a obra. Se não fosse assim, ele puxaria nossa orelha. Muito bem, Célia. Luísa Eduardo Girão é nossa amiga há mais de 20 anos, participamos de todos esses eventos. Inclusive, estamos aí viabilizando uma entrevista, porque vai fazer acho, 14, 15 anos do filme Bezerra de Menezes, certo? Sim! Ele investiu e a gente está falando com ele. Lógico que ele agora, hoje, como senador, tem toda essa complexidade, mas ele está vendo a viabilidade de vir falar sobre o filme, como foi, porque isso aí foi um boom que começou todos os outros filmes. Aí Chico Xavier, Nosso Lar, Mãe de Chico, e tudo isso foi. Daquele incentivo maravilhoso. É um amigo que a gente tem já. Engraçado, é que quando eu encontrei, Estação da Luz é o nome do programa, Sim, tem 21 anos. Não é a Web Rádio Estação da Luz é nova, mas o Estação da Luz tem 21 anos. Fábio foi um dos colaboradores lá na Rádio Poti. E quando eu encontrei, a Estação da Luz, eu também tenho uma, só que ele é Estação Luz, e o nome do programa é Estação da Luz. Eu digo, até isso a gente tem em comum, e ficamos amigos desde aquela época. Mas eu queria fazer uma pergunta para depois passar para o Enzo. Deixa eu também perguntar, que eu também sou perguntador, viu, seu Enzo? Quando você esteve em Las Vegas, quando eu vi pela primeira vez, participei, lá no Allan Kardec, do nosso irmão Luiz e da Verinha, você tirou um peso danado da minha cabeça e eu queria que você tirasse dos outros, porque foi perguntado a você sobre aquela severidade quase que de um ditador do Emanuel sobre o Chico Xavier, e parece que a história não era bem assim, não, né? Parece que tinha algo a mais do que isso, e aquilo era que Chico contava, mas muito aí para esconder, né? O grande pai que era o nosso Emanuel, né? Você sabe que logo que eu, por volta de 30 anos, um pouco menos, comecei a fazer palestras, comecei a comentar o Evangelho lá no Luiz Gonzaga, uma das primeiras coisas que meu pai me disse era que eu jamais deveria usar a tribuna espírita para dizer o que eu penso e o que eu acho. Que eu deveria dizer o que a doutrina preconiza, e se eu não soubesse, que eu me calasse diante de determinados assuntos. Mas nessa questão do Emmanuel, eu ouso, Tavares, ter uma opinião pessoal. Porque o Chico, ele me presenteou com um bilhete do Emmanuel, lá em Uberaba. Ele me presenteou com um bilhete super carinhoso do Emmanuel. Que pena que eu não vou, talvez, lembrar do bilhete na íntegra, mas o Emmanuel dizia para ele: meu filho, já está quase terminando a reunião, aguente mais um pouco o seu cansaço, tipo assim. Aquele carinho. E o Emmanuel, que passa de um modo geral, a ideia que ele passa é um Emmanuel que chegaria e falava: ô, tá cochilando por quê? Tá cansado por quê? Não acabou ainda não, né? O que foi? Por que você tá com essa cara de cansado? O trabalho tá mal começando. Então, a opinião que eu ouso ter, e que o Chico me mostra essa faceta do Emmanuel, de pai carinhoso, porque era assim que Chico via Emmanuel, um pai extremamente carinhoso, que cuidava dele. Tanto é que uma vez Chico, muito triste, cheio de problemas, ele pede a Emmanuel: pede Nossa Senhora um recado para mim. Olha, se Emmanuel fosse uma pessoa severa, se ele teria coragem de falar: pede Nossa Senhora um recado para mim. E Nossa Senhora, Emmanuel some, daí uns 15 dias, Emmanuel volta com um recado: a mãe do nosso mestre mandou te dizer que isto também passa. Então, esse Emmanuel, então, dá esse recado para o Chico, e eu fico pensando o seguinte: Chico não se deu a conhecer. Nenhum de nós pode dizer que conheceu Chico Xavier.
mesmo porque ele não falava nele, ele não se expunha. Então, a gente não conhecia Chico, a gente via Chico, mas saber exatamente a grandeza daquela alma, nenhum de nós soube. Eu tenho certeza que não me dei conta da intensidade da luz que brilhava ali ao meu lado. Então, o Chico não se deu a conhecer, ele falava muito pouco nele. Mas quando ele se referia a Emmanuel, a gente percebia, era aquele pai carinhoso que cuidava dele. E quando o Chico contava o que Emmanuel falava com ele, Chico contava o que Emmanuel falou para nós. Era para nós que Emmanuel falava, porque ele sabia que nós íamos nos espelhar em Chico, então a severidade dele era para os seguidores e não para o próprio, porque o próprio era disciplina pura, era dedicação pura. Então, o Emmanuel, quando ele falava alguma coisa, seu olho está doendo, você tem 2. É luxo. Por quê? Porque Chico precisava disso? Não. Mas quando a unha do mindinho nosso inflama, a gente não vai para a tarefa porque a unha está inflamada. Então, esses exemplos de severidade, o Chico preservou e até deve ter aumentado para nós, que o seguiríamos e que precisávamos de entender o que é dedicação, o que é sacrifício, o que é abnegar-se na tarefa de Jesus. E aí é isso que eu penso. E eu também. Desde aquele dia eu fiquei tão feliz, porque você me abriu um horizonte maravilhoso. Eu não tinha visto assim. E eu comecei a ver, comecei a olhar, pesquisar, e fui ver que realmente está esprenha de razão. Meu amigo Enzo. O Emmanuel amoroso. Ô, Tavares, você consegue imaginar um espírito iluminado só da patada? Mas claro que não. Claro que não. Afabilidade, doçura, ele não teria? Então, não justifica a gente pensar uma coisa dessa de um espírito iluminado, porque Emmanuel era já, naquela época, um espírito iluminado. Então, não é possível que ele não teria a brandura de um anjo. Claro que teria. Não faz sentido. Enzo, por favor, querido. Só para falar, Célia, nós estávamos, eu com a minha esposa, se eu Tavares colocar a Alessandra Obana, a japonesinha, que eu adotei o sobrenome dela, e nós estávamos tudo certo para o ano passado irmos lhe visitar. Né? Só que aí veio a pandemia, deu uma bagunçada, e agora, se tudo der certo, com a nossa vacinação, completando tudo ok, a gente quer ir no próximo ano, então nós vamos lhe visitar. Que bom! Estarei aqui às ordens. Vai ser uma alegria muito grande receber vocês, viu? Com certeza. Célia, vivemos um momento da história da humanidade, estou até montando uma palestra agora para o próximo mês, como os colegas pediram, falar sobre os haters, que são os odiadores, né? Essas pessoas que são muito agressivas. Eu exponho uma opinião e tem as pessoas que se sentem confortáveis de não só discordar, mas discordar de uma forma muito agressiva, extremamente desrespeitosa, a ponto de jovens estarem cometendo suicídio porque não conseguem suportar toda essa violência através das redes sociais. A época do Chico, em toda a sua trajetória como médium, como espírita, como cristão, você falou uma coisa que, para mim, é o grande referencial, assim, que fez olhar assim, dizer, esse homem é alguém muito especial. A simplicidade, a naturalidade com que ele lidava com a mediunidade. Simplesmente porque ele seguia a Kardec e a Jesus nessa prática, com tanta naturalidade, como Kardec, assim, o especificava, né? Tratar a mediunidade de modo muito natural, porém, de modo sagrado, com muito respeito, com muita disciplina, com muito foco, com muito recolhimento. E nós sabemos que o Chico enfrentou muitos haters do passado, né? Pessoas que, às vezes, até dentro do seu entendimento, bem intencionadas, mas muito agressivas, muito radicais, muito desrespeitosas.
Você lembra de alguma situação, porque nessa nossa ideia de lembrar do Chico, ter as referências para o nosso dia a dia, né? Como é que ele reagia? Um caso assim que te chamou muita atenção, dizer assim, poxa, se fosse eu acho que... E aí você vê o Chico, assim, tratando com muito amor e carinho, e sendo pedagógico. Isso é o mais fantástico de tudo. Eu nunca presenciei ninguém fazendo nenhum maltrato a ele. Mas sempre soube que faziam. Sempre soube. Eu soube de uma senhora que foi à Fazenda Modelo e queria ser atendida por ele, e ele não poderia abrir a exceção de deixar o serviço e conversar com ela. Então, ela deu um tapa no rosto dele. A gente ficava sabendo coisas desse tipo, e ele não reagia. Ele não reagia. Mas a gente ficou sabendo de algumas agressividades para ele. Mas tinha algumas coisas tão interessantes. Quando ele chegava para Emmanuel e falava da sua tristeza, teve um ensinamento que ficou para mim muito forte, bem marcante. As pessoas estavam falando mal do Chico, sobre ser um pastiche, né? De não ter aquela capacidade de receber os poetas, ele que inventava e tal. As pessoas falavam muita coisa, e aquilo o magoava profundamente. Então, Emmanuel falou com ele assim, Chico, se as pessoas falam mal da gente com razão, isso é um problema nosso. Mas se falam mal de nós sem razão, isso é um problema da pessoa. Problema do outro. Então, isso me marcou de uma forma tão interessante, porque é isso mesmo a atitude nossa, né? Deixa, porque a verdade ela acaba vindo à tona. E você, se for a ferro e fogo, fulano falou isso, fulano falou aquilo outro, você entra naquele clima de maledicência, de improdutividade e de tudo mais. Então, isso ficou gravado para mim. Se falam mal de você com razão, o problema é seu, mas sem razão, o problema é do outro. Deixa falar. Então, era isso. Agora, também, as pessoas pensarem que Chico era uma mosca morta e que nunca reagia, também estão enganadas. Chico era severo. Ele era bravo. Ele não degladiava com ninguém, mas ele não aceitava que lhe corrompesse os valores. Ele não abria mão das atitudes corretas, entenderam? Então, ele era severo. No meu rosto, ele chegou o dedo no meu nariz por tão pouco. Imagina o que ele não fazia com quem tivesse feito alguma coisa. Porque um dia ele falou comigo assim, olha o que você vai fazer com o seu nome. Seu nome, Célia, significa coisas do céu. Olha o que você vai fazer com o seu nome. Eu não estava fazendo nada errado. Eu estava só ali, existindo na minha insignificância, na minha indigência espiritual. E ele, pela minha indigência, ele chegou o dedo. Olha o que você vai fazer com o seu nome. Então, ele não era a mosca morta que as pessoas pensam que a humildade pressupõe. Fábio, meu amigo, que eu tenho aqui, meu amigo, que tá coçando na língua, mas eu vou deixar para você, eu vou me segurar. Não, eu queria basicamente saber, eu estava aqui com algumas interrogações, mas me vieram algumas imagens, Célia falando, né, e que ela pudesse expor aqui para a gente um pouquinho, a face do Chico Xavier amigo, já que ele tinha uma grande amizade com os pais dela, né, que participaram desde a primeira hora, junto ao Centro Espírita Luiz Gonzaga, e ao mesmo tempo também fazer uma pergunta conexa aqui, com esse ser que era o Chico, interexistencial, como diria Herculano Pires, né?
facetas dessa participação do Chico na vida familiar, Célia. Por exemplo, eu me recordo de um dito seu, de uma palestra sua, em que você falava, por exemplo, salvo engano, numa reunião, salvo engano, era uma reunião de materialização, algo assim, Sheila materializada, se aproxima de sua mãe e relata... É uma história, essa história, irmã, não é? Sim, essa história eu só tenho coragem de contar também porque eu tenho absoluta certeza que ela é verdade, porque ela é tão extraordinária que eu deixo à vontade quem não quiser acreditar, mas que ela é verdadeira é. A minha mãe assistia às reuniões de materialização, minha mãe e meu pai. E os espíritos materializavam, andavam pelo salão. O dia que o espírito Sheila impunha as mãos no peito do meu pai para resolver uma questão de uma angina que meu pai tinha, minha mãe disse que durante 6 meses que ela fosse passar aquele paletó e aquela camisa que meu pai usava naquela noite, saiu perfume ainda. Então, eles tiveram, os pioneiros da doutrina tiveram essa oportunidade extraordinária dessas materializações. E, então, minha mãe não conseguia acreditar naquilo que ela via. E ela fala para o Chico, Chico, eu não consigo acreditar. Ela vê no espírito e fala com o Chico, ela não conseguia acreditar. Aí, Chico nunca foi de ficar rendendo muito papo, nesse sentido de infrutífero, né? Se a pessoa não está madura para conseguir acreditar, deixa. Eu lembro uma senhora falou assim, Chico, adoro a doutrina, mas eu não consigo acreditar na reencarnação. Vai reencarnando, minha filha, que você acaba acreditando. Então, ele não rendia muita discussão inútil. Chico, minha mãe disse, eu não consigo acreditar nisso. E Chico, vai estudando, Maria, vai estudando, uma hora você consegue. E a minha mãe, então, vindo da Fazenda Modelo para o centro, são 2 quilômetros, eles vinham de bicicleta e passavam pela casa da minha avó paterna, para um cafezinho, para minha mãe pentear o cabelo, depois de andar 2 quilômetros de bicicleta, para acabar de chegar no centro. Então, a minha mãe disse para a minha avó, Dona Conceição, que lindos botões de rosa que a senhora tem aqui. Ela falou, isso, Lia, colhi hoje no jardim 12 botões, uma maravilha. E minha mãe fala, tá lindo, vai embora para o centro. Claro que não deu tempo de falar nada disso com o Chico antes. Então, durante a reunião, o espírito Sheila, materializado, se aproxima da minha mãe e coloca um botão de rosas no colo dela e fala, este é um presente do espírito que está aí no seu claustro materno. Vai ser uma menina muito meiga, muito carinhosa, que vai te dar muita alegria. E é claro que não era eu, meiga e carinhosa não era eu, né, gente? Era minha irmã, que nasceu logo depois de mim. Então, termina a reunião, a minha mãe vai toda feliz perto do Chico. Chico, Sheila me deu esse botão de rosa, eu nem sabia que eu estava grávida. Aí Chico falava, pois é, Lia, agora passa na casa da Dona Conceição e conta quantos botões ficaram lá. Agora só tem 11. Então, vocês imaginam uma coisa dessa, né? Vocês imaginam uma coisa dessa? A aprender a doutrina dessa forma, vendo as coisas acontecerem, né? Essa é uma das histórias mais marcantes. Quando o Enzo perguntou qual foi uma história marcante, eu acho que essa, pelo que ela envolve de fenômeno mediúnico, esse é o mais marcante. Célia, e me parece que era uma coisa natural, não é? O convívio com a mediunidade acabava por ser algo simplesmente natural, não era uma coisa vista como literalmente algo do outro mundo, apesar de ser, de ter conexão com outro mundo. Para mim, mediunidade era a coisa mais natural do mundo, ver espírito. Eles contavam, né? Meus pais todo dia chegavam em casa contando uma história,
eu tinha por volta de 4 anos, o Chico passa pelo meu pai na Fazenda Modelo e fala: Bom dia, Lico. Meu pai se chamava apelido Lico. Bom dia, Lico. Bom dia, seu João. E meu pai assusta. E Chico, oh, meu filho, desculpa, o seu sogro está tão nítido aí do seu lado que eu nem sabia que ele já havia partido. O pai falou, ai, mas nem eu. Ah, Lico, então é isso que o seu João está aqui. Ele está aflito porque Lia não sabe que ele já partiu. Então, meu pai vai para casa, olha, Lia, aconteceu isso e isso, e vamos ver o que está acontecendo com seu pai. O meu avô tinha separado da minha avó há algum tempo e tinha mudado para o sertão da farinha podre. Sabe aonde que era isso aqui em Minas? Uberaba. Região de Uberaba, lá chamava Sertão da Farinha Podre. E meu pai, então, vai com o irmão da minha mãe ao Sertão da Farinha Podre, uma cidade chamada Estrela do Sul, não sei se ainda existe, e lá encontra o meu avô sepultado há 3 meses, deixando 3, 4 crianças em estado de extrema pobreza. E a esposa, a segunda esposa, que ele era separado da minha avó, a segunda esposa, muito doente, com tuberculose. Então, meu pai, ela dá os 4 filhos para o meu pai. Meu pai só tinha 10, então foi fácil trazer mais 4. Meu pai traz aquelas crianças que eram um pouquinho mais velhas do que os meus irmãos mais velhos, e a minha mãe, que havia trocado uma lepa por trabalho, acolhe aqueles meio-irmãos e ajuda a criar por um tempo. Essa história me remete a um grande aprendizado. Quando a gente deixa pendências, a gente tem muita dificuldade em seguir em frente. E o meu avô fica por ali tentando, porque ele não podia seguir em frente com aquelas pendências que ele havia deixado, né? Célia, você me emocionou com a história do paletó e do perfume, a história da Rosa, agora essa do seu avô foi fantástica. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Você já lembrou de agradecer a menina que cuidava do seu filho? Foi assim que Chico falou com você, não foi? Ele lembrou, ele diz para mim, você perdoou a babá, não é, minha filha? Perdoei, Chico. Você acha que você fez muito por ter perdoado? Olha se essa resposta é uma resposta de uma mosca morta, né, gente? Você acha que você fez muito por ter perdoado? Você devia ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Nem você, nem o seu marido suportariam o remorso. Então, esse foi um dos maiores ensinamentos, Enzio. Você me pergunta de história marcante, se o da mediunidade enquanto fenômeno foi muito marcante, este, filosoficamente falando, foi um dos maiores aprendizados da minha vida, quando o Chico me apresenta o outro lado do perdão, me mostrando que as pessoas que passam pela nossa vida, todas as pessoas que passam pelas nossas vidas, trazendo o que a gente pensa que é um sofrimento, elas estão em nossas vidas para que nós não soframos tanto como se elas não estivessem. Estou complicando aqui um pouquinho, mas eu vou dar um exemplo. Conheci poucos anos atrás, 5 anos talvez, um casal com uma menininha de 2 anos e 8 meses, que a mãe foi para o serviço, deixou a mãe no serviço, ia deixar a criança na creche e ia para o serviço dele. E ele esqueceu a menina no carro, 40 graus, calor do Rio de Janeiro. Quando ele sai do serviço às 5 para buscar a criança na creche, ele acha a menininha morta no banco de trás do carro. Esse pai daria tudo para que essa filha tivesse caído dos braços de alguém numa creche. Esse pai daria tudo para que essa menininha tivesse afogado num balde d'água, por distração de
de uma cuidadora. Ele daria a própria alma para não ter sido ele o responsável por aquilo. Então, aí eu entendi, Chico, você já agradeceu a babá? Então, nós temos que agradecer a esses instrumentos cegos da lei de Deus que passam pelas nossas vidas, nos causando algum sofrimento, mas tenhamos a certeza que se eles não passassem pela nossa vida, o nosso sofrimento seria muito maior. Isso que eu compreendi daquilo tudo. A minha babá me falava: eu matei seu filho, você me perdoa? Não, você não matou meu filho. Eu matei seu filho. E eu dizia: você é responsável pela queda. Mas ele poderia não ter morrido de uma quedinha tão boba, caído de uma garupa de uma bicicleta, uma alturinha tão pequena. Você não, mas ela não entendia. Não, eu matei seu filho. Eu falei: querida, meu filho não morreu porque caiu da bicicleta. Meu filho caiu da bicicleta porque estava na hora dele morrer. E isso me garante o Chico. Hora de morrer? Tavares, isso é um outro tema, para um outro dia. Nós temos hora marcada de morrer? Claro que a doutrina nos diz que não. Claro que a doutrina nos diz do nosso livre-arbítrio. É claro que a doutrina nos ensina que nós podemos antecipar esse momento da nossa morte por 1000 condutas erradas que a própria Bíblia nos mostra. É claro. Mas o outro não tira a minha vida sem estar na minha hora. Eu tiro a minha vida aos poucos ou ostensivamente no suicídio. Mas o outro não. O outro não. Ninguém me atropela, uma bala perdida, ninguém me assassina, ninguém me deixa na porta do hospital sem oxigênio. O outro não me mata. Deus não permite. E isso Chico me disse: minha filha, o seu filhinho, ele abusou da inteligência numa existência passada e trouxe um aneurisma que romperia com queda ou sem queda. Então, o seu pai, desencarnado já, ficava segurando a cabeça do seu filhinho naquelas brincadeiras assim, 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 e o Chico descreve a brincadeira dos meus filhos, descreve a minha sala de televisão, que ele nunca tinha entrado, descreve as cambalhotas e fala assim, e o seu pai ficava segurando a cabeça do seu filhinho para ele não bater a cabeça no chão e morrer antes da hora. Antes da hora. Então, a lei de Deus permitia anjos tomando conta para que nós não morramos antes da hora. E é nisso que eu acredito. Então, o marido de fulana não morreu porque ele ficou sem oxigênio na Covid. Ele ficou sem oxigênio na Covid porque estava na hora dele partir. É nisso que eu acredito. É nesse Deus que está tomando conta de tudo e organizando a nossa vida de uma forma que o senhor Allan Kardec chama de a força das coisas. Nada nos acontece sem que esteja na nossa hora. Tem uma amiga que ela chora toda vez que ela vê o filme As Mães de Chico, né? E se ela soubesse que uma das personagens principais está aqui falando que essa história relatada pela Célia, que foi relatada nesse livro, que é fantástico, maravilhoso. Eu me emociono desde aquela época que você me contou essa história, dessa conversa com o Chico. Enzo, vamos lá, meu amigo, porque senão a gente vai ter que gastar lenço aqui de papel, né? Eu iria fazer essa pergunta quando eu fosse visitar ela lá, né? Já tinha ela guardada, mas eu trago agora. Vai ser dessa, você vai talvez tenha que procurar um na memória, porque eu sei que são vários casos, né? Mas como nós estamos num momento muito emocionante, aquele que você nunca esqueceu. É inquestionável, inegável que Jesus age através de nós, né? Em muitos momentos. E você deve ter presenciado vários momentos em que você parou e olhou assim, é Jesus agindo através desse homem. É Jesus. É tanto amor, que só pode Jesus estar aqui agora agindo através do Chico. Conta aí alguma coisa assim pra gente. Eu acho que eu vou pegar um pano ali.
O jogo de cintura do Chico, a delicadeza, o fino trato com o sofredor, era algo, assim, impressionante. A maneira que ele nos aceitava, com todos os nossos limites, com todas as nossas dificuldades. Eu vou contar um caso que eu quase não gosto de comentar disso, porque ninguém é obrigado a apresentar provas contra si mesmo. Eu não sou, eu tenho direito a ficar calada, mas eu vou contar essa história. 6 anos após o meu filhinho ter partido, eu estava na cozinha do Chico uma tarde, e eu estava com uma questão de aderência no abdômen, devido a 3 cesarianas muito perto uma da outra, e eu precisava de fazer uma cirurgia para tirar a aderência. Mas eu queria aproveitar e fazer um retoque no abdômen e fazer uma lipoaspiração. Mas eu estava com medo, porque era um procedimento novo no Brasil. Aí eu falei com o Chico assim: ô Chico, eu queria fazer uma lipo, mas eu tô com medo. Ele falou: por quê? Falei: porque eu não consigo rezar pedindo a Jesus proteção, igual eu entrava para cirurgias, para cesarianas, confiante. Eu pedia a Jesus proteção e entrava. Mas para essa agora, eu me culpo pelo excesso de vaidade e eu não estou tendo coragem de rezar, pedindo a Jesus que me abençoe. Ele pegou e falou comigo assim: minha filha, isso vai te fazer feliz? Eu falei: vai. Ele falou: então me avisa o dia que eu rezo para você. Gente, dentro dele, ele podia ter olhado para mim e pensado: 6 anos que o filho dela se foi. Ela está querendo consertar 3 centímetros na cintura. Onde que ela está com a cabeça? O que ela aprendeu com essa dor? Ele podia ter pensado isso, porque é isso que eu penso hoje. Mas ele me aceita com toda a minha indigência. Ele espera frutificar os frutos da dor. Ele espera o meu tempo e me ama pelo que eu seria, pelo que eu poderia vir a ser, e não pelo que eu era. Vocês percebem o amor incondicional desse homem? Então, meus queridos, qual foi o maior legado de Chico Xavier na minha vida? Se ele, uma pessoa humana, passiva de novas encarnações, ainda sem atingir a perfeição, se ele era capaz de nos amar dessa forma tão incondicional, ele me deu uma noção do que seja o amor de Jesus por nós. Se ele amava assim, eu consigo imaginar como é que Jesus me ama. Então, ele que me ensinou esse amor incondicional. Apesar de toda a minha indigência, ele me amava. E ele não amava a mim, ele amava a todo mundo, incondicionalmente. Ele recebia o presidente de centro mais laborioso, mais sensato, mais frutífero, da mesma forma que ele recebia o mais desorientado, o mais desequilibrado, o mais terrível. Ele não fazia acepção de pessoas. Ele amava. Ele amava. E nem dos vivos e mortos, né? Oi? E nem dos vivos, nem dos mortos. Ele amava todos, incondicionalmente. Todos. Incondicionalmente. Incondicionalmente. Fábio. Eu nunca soube que ele houvesse maltratado ninguém. Mas ele tinha uma expressão extraordinária. Chegava alguém perto dele, com uma página, falava assim: Chico, eu psicografei Emmanuel. Você pode olhar se é Emmanuel? E ele falou comigo um dia que ele não tinha o direito
de desencorajar médium nenhum. Que nós, presidentes de casa espírita, não temos o direito de desencorajar ninguém. Que ele falou assim comigo: se a pessoa chegar e falar assim, eu estou aqui para te falar que eu vou varrer o mundo e vou deixar o mundo inteiro limpinho, que a gente tem que perguntar assim, você quer uma vassoura emprestada? Então, a gente tem que acreditar na pessoa. Ele falava que a gente não tem o direito de desestimular ninguém. Mas a pessoa chegava e falava, Chico, esse aqui é Emmanuel. Se ele falasse, é Emmanuel, ele podia estar mentindo. Se ele falasse, não é Emmanuel, ele estaria desestimulando. Então, Chico, esse aqui é Emmanuel. Ele falava assim, que beleza, cara de paisagem. Ele não respondia, nem sim, nem não. Ele falava assim, que beleza, né, meu filho? Ô, Chico, mas esse aqui é Emmanuel. Que beleza. Sensacional. Eu contando essa história, vou dizer o nome, porque eu acho que essa pessoa tem senso de humor para eu citar o nome dela. Eu contando essa história para uns visitantes aqui em Pedro Leopoldo, e o André Luiz Ruiz estava presente. E ele levanta na hora e fala, meu Deus do céu, ele falou comigo que beleza um dia. Ai, ai. E ele fez muito bem de não ter desestimulado o André, porque depois ele surge com obras excelentes, né? Ele podia ter destruído o médio ali naquele momento. Entrevistamos aqui na Web Rádio o André, fantástico. E falando sobre o André, eu digo, pronto, é o André falando sobre o André. Ele disse, menos, Tavares. Fabinho, por favor, querido. Estava aqui tentando não quebrar o clima, assim, que estava numa crescente de perguntas, mas eu vou me atrever a fazer mais uma, Célia, com relação ao relacionamento atual, não é mesmo, do Luiz Gonzaga com outras comunidades religiosas, né? Porque eu tive a impressão, quando nós estivemos aí em Pedro Leopoldo em 2010, não é? Era uma época do Dia de Corpus Christi, e nós reparamos assim que a comunidade Pedro Leopoldense, né, como toda a cidade mineira, tem um setor católico muito, muito forte, né? Eu me lembro que na parte da frente das casas as pessoas faziam pequenos altares, né? Inovou a questão da Eucaristia, né? Achei muito curioso e muito interessante. Eu lembro, inclusive, de uma narração do Arnaldo Rocha, falando de que o Centro Espírita Meimei foi fundado até um pouco mais escondido ali, fora da região do Luiz Gonzaga, para que não ficasse, digamos assim, tão na frente da Igreja Matriz, ali da Rua São Sebastião, salvo engano. Ele foi feito assim, como se fosse muito próximo mais ali, afastado, né? Mais afastado, exatamente, né? Que era um centro ainda, à época e ainda hoje, talvez, dedicado à desobsessão, né? E que até o nome, não é o Meimei, foi até um nome meio uma solução para não colocar algo assim tão afrontoso, digamos assim, para qualquer pessoa que tivesse algum preconceito contra a doutrina espírita, né? Pensar em colocar Allan Kardec, Casa dos Espíritos, e ele pensou, não, vamos colocar aqui, e veio a ideia de colocar Meimei, né? E a gente sabe, inclusive, que a própria Alta de Souza psicografa ali no momento, a pedido de um padre, né? Do padre ali de Pedro Leopoldo, né? No velório de uma, salvo engano, era um senhor que tocava na banda de Pedro Leopoldo. O Clóvis Tavares cita isso, no senhor Tarabal, salvo engano. E como é hoje, Célia, assim, a comunidade de Pedro Leopoldo, mesmo a não espírita, reconhece Chico Xavier como um filho dileto da cidade? Como é que é essa relação entre o centro, a memória do Chico e outras comunidades religiosas da cidade? Hoje, muito tranquilo mesmo, porque eu me lembro que, por ocasião do Chico Xavier, o filme, eu queria que o Daniel Filho viesse a Pedro Leopoldo fazer uma van-premiere aqui em Pedro Leopoldo, e ele havia me prometido que faria a van-premiere em Pedro Leopoldo. E, de repente, um ano depois que os atores já tinham estado por aqui, a gente tinha
andado com eles a cidade toda, mostrado tudo de Chico, para eles fazerem espécie de um laboratório, né? Tivemos com o Nelson Xavier, tivemos com o Ângelo Antônio, e fizemos tudo, ele pegou. Alguém manda me perguntar quanto seria o meu salário, e eu falei que não, que tudo que eu estava passando para o filme tinha me chegado de graça, e que de graça seguiria em frente. A secretária de Cultura de Belo Horizonte me telefona e fala, você está louca? Daniel Filho tem maior dinheiro, você sabe quanto que custa esse seu papel? Isso chama produtora local, cultural local. Eu falei, não importa como que chama, meu único interesse é que o filme saia bom. E o Daniel ficou encantado com aquilo, porque ninguém nunca chegou perto dele sem cobrar. E ele falou, fala com aquela moça, nem lembrava meu nome, que eu vou fazer uma baita avant-première do filme em Pedro Leopoldo. Quando, gente, passa um ano, fica pós-produção, passa o ano todo, e eu abro o jornal Estado de Minas, está lá, avant-première de Chico Xavier e Uberaba. Ai, eu quase caí. Claro que ia ser lá, mas então já tinham que estar combinando com a gente também. Ligo imediatamente para o número 2 do filme, que era o Júlio Shoa. Ô, Júlio, você lembra? Lembro. Nossa, sério, nós esquecemos. Pois você vai falar para o Daniel que eu quero a avant-première aqui. E para o Daniel vir, mesmo e com vontade, eu fui para a Câmara Municipal pedindo título de cidadão honorário para Daniel. No dia que tivesse a avant-première em Pedro Leopoldo, ele receberia e chama o presidente da Câmara, você faz isso para mim? Ele falou, faço. Eu mando falar para o Daniel que ele receberia o título no dia, um menino católico, carismático, vereador, tenta barrar. E nós não vimos contenção de religião há séculos, isso não existia em Pedro Leopoldo. Ele tenta barrar, e tinha que ser unanimidade. A lei exige que seja unanimidade. Ele, um votinho ali, ele era capaz de me arrebentar o esquema todo. E como é que eu ia fazer com o Daniel Filho se esse título não chegasse? Já estava avisado que ele ia ganhar. Aí, tinha um pastor que era vereador também, muito influente, só que a gente vivia fazendo culto ecumênico junto, entendeu? Culto ecumênico em faculdade de Direito, culto ecumênico aqui, culto ecumênico ali, ele não ia poder não ser ecumênico comigo, como é que ele ia... Aí os meus amigos falaram, vai lá para a Câmara na hora da votação, que você estando sentada lá, eles vão ter vergonha de não deixar o projeto sair. E fui eu lá para a Câmara, sentada lá, para ver se colava, e esse menino não abria mão de jeito nenhum, pois não é que fizeram o menino não ir na reunião, o máximo que conseguiram com ele é ele estar ausente no dia, e um que estava lá falou comigo assim, Padre Sinfrônio, ele falava mal de Chico, Padre Sinfrônio, no microfone, falava mal do espiritismo no microfone, nos anos 40. Então, ele falou, Padre Sinfrônio trouxe a telefônica para Pedro Leopoldo, fundou o colégio, fundou o hospital, ele não tem um busto na praça. Eu falei, faz, ué, o que está te pedindo de fazer? Homenageia seu padre lá e deixa eu homenagear meu médium. Então, ficou aquela contenda que não existia há muito tempo. E o Padre Sinfrônio, agora eu respondo a pergunta, o Padre Sinfrônio pegava o microfone da igreja e falava para a cidade que espírito não comunicava, que morto não volta, que isso e aquilo. Ele combatia os princípios da doutrina, mas Chico Xavier ele não combatia, porque se ele combatesse, ele perderia, porque ninguém em Pedro Leopoldo, nenhum católico de Pedro Leopoldo ia aceitar que falasse mal de Chico Xavier. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a pessoa agiu de uma forma que ele ficou inatacável. Inatacável.
exceção àquelas pessoas de fora que vinham buscar uma mensagem e davam um tapa no rosto dele. Isso aí é quem vinha. O povo de Pedro Leopoldo não atacava Chico Xavier. Nem o padre. Trabalhei com esse padre minha vida toda. Ele era diretor do colégio que eu dei aula de química durante 23 anos. Ele era o diretor do colégio onde eu estudei. Então, eu trabalhei a vida toda. Quando meu filho morreu, a cidade inteira comentando que mãe espírita enterrava filho de forma diferente, mãe espírita enterrava filho de forma diferente, tinha muito mais consolo. Esse padre Sinfrônio pega o panfleto da missa do domingo e vai na minha casa me visitar de luto. Eu era professora do colégio, que ele era diretor. E fala comigo assim, engraçado, né, Célia? Quando a mulher casa, ela segue a religião do marido. Você não, arrastou Aguinaldo para a sua. Aguinaldo tinha sido coroinha dele. Padre, deixa eu ver como é que são as coisas, né? Aí ele começou a conversar, ele falava um versículo bíblico, eu falava outro. Ele falava um, eu falava outro. Ali, só no terreno onde nós nos convergemos. Aí ele falou assim, uai, eu não sabia que espírita sabia a Bíblia, não. Eu falei, padre, onde que o senhor queria que a gente soubesse sobre Jesus? Então, assim, nunca tivemos problemas. Nunca. Eu fui fazer um culto ecumênico na faculdade de Direito e eu estava rouca. E quando eu falava mais tempo, a minha voz falhava e eu começava a tossir. E eu já estava muito aflita, porque eu tinha que falar 15 minutos, o pastor 15, o padre 15. E eu tensa, e o pastor do meu lado. Esse até que é vereador. Aí eu falei assim com o pastor, pastor, minha garganta está péssima, minha voz não está saindo, abençoa minha garganta, por favor. Ele vira para mim rápido e fala assim, em nome de Jesus, sua garganta abençoada. Fiquei 1 ano sem tossir depois daquilo. Aí eu fiquei imaginando o passe espírita, aquela mise-en-scène. Vamos fazer uma oração, vamos fazer aquilo outro. E o pastor, em nome de Jesus, sua garganta abençoada. Pronto. Pronto. É isso aí, a gente vai vivendo e aprendendo e morrendo sem saber, né? Isso, meu amigo, vamos embora. Agora a Célia teve aqui em casa, teve um caso mais ou menos parecido. Umas meninas, umas moças, não aqui, mas numa casa que eu morava, uns 20 anos atrás, nós estávamos numa dificuldade muito grande e elas fazem aquelas visitas na casa, né? A gente explica, elas podem entrar para fazer um culto, a esposa pode fazer, pode entrar, em nome de Jesus, entraram e fizeram todo aquele mise-en-scène. Mas não é que as coisas melhoraram desde aquela época, mais de 20 anos. Pense numa oração forte, meu amigo Enzo. Não tá de Jesus. Vamos aí, Enzo, perguntar. Célia, eu estou perguntando casos assim, porque são esses casos, e quem conviveu com o Chico, que para mim são o refrigério das nossas experiências, né? Alguém que de fato viveu a coisa, né? E mais uma vez, esse exemplo que você falou, é tão simples, né? A simplicidade da conduta, a simplicidade da expressão. Você lembra de alguma situação envolvendo o mundo espiritual, onde assim, a relação de Chico com os espíritos foi algo assim que te marcou e que é referência de combustível para a gente? Quando o Chico saiu de Pedro Leopoldo, eu tinha 8 anos de idade. Então, eu não participei de nenhuma reunião com ele aqui. Quando ele vinha a Pedro Leopoldo, eu não participava das reuniões mediúnicas, eu via só as doutrinárias. Em Uberaba, eu via a psicografia, mas eu não saberia, de pronto, a não ser o que os mais de 100 biógrafos dele contam, eu não saberia te dar um fato que eu presenciei. Mas achei muito engraçado uma vez ter ficado sabendo que, ao final, ele já velhinho, os espíritos o visitavam, e ele falava assim, fulano, desculpa, mas você já morreu?
Você já morreu? Porque os espíritos visitavam e as pessoas visitavam, e ele já não distinguia mais. Ele via os espíritos de uma forma tão nítida, era tudo tão vivo, que ele já não distinguia mais qual que estava na carne e qual que não estava. Ô, fulano, você me desculpa, você já morreu? Eu imagino que coisa engraçada. Mas estou para isso, né? Fábio, faça uma de lá que eu vou fazer outra de cá, que tem a ver com esse negócio de ver. Sério, certa vez você me falou, fiquei um tanto intrigado com a informação, não é? A gente sabe que Pedro Leopoldo foi uma cidade que inspirou, ou melhor, recepcionou algumas das obras que são fundamentais para a doutrina espírita, na progressão do que os trabalhos de Chico renderam além da base kardeciana, como, por exemplo, aqueles livros maravilhosos de Emmanuel, os romances históricos, né? A maioria deles, todos psicografados, a maioria deles não, todos eles psicografados em Pedro Leopoldo, fora livros assim maravilhosos. Humberto de Campos, né? Exatamente. Humberto de Campos, incrível. Essa fase, né? Alguns todos os livros, André Luiz até a Evolução em Dois Mundos. Eles chamam, inclusive, alguns deles de livros-luz, de tamanha elevação que foi. Né? Imagino que a cidade deva ter passado por alguma preparação espiritual. Quando Chico Xavier fala, por exemplo, que na época da guerra, ele via ali do lado da Fazenda Modelo, ficava olhando e conversando, e as pessoas viam e ficavam intrigadas, e ele relatava a ideia de que existia uma espécie de hospital de campanha, onde os espíritos eram trazidos da Europa para fugir daquele clima mental confuso e passar por uma instância de refazimento aqui no Brasil. Me veio a ideia de que Pedro Leopoldo foi, em certa forma, preparada. Certa feita você me disse que Pedro Leopoldo era uma cidade francesa, espiritualmente. Algum informe sobre isso? Você tem alguma coisa, algum informe relativo a esse tema que possa acrescentar? Ou mesmo explicar para quem nos escuta? Claro que, se nós, simples mortais, temos os nossos planejamentos reencarnatórios, o local, os familiares e tudo mais, imagina que, claro que ele também teve. Ele é trazido a Pedro Leopoldo em espírito, vocês sabiam disso? Ele relata que ele veio a Pedro Leopoldo trazido por mentores espirituais, mostrando para ele a cidadezinha que ele ia nascer, mostrando a casinha pobre que ele ia nascer, mostrando a mãe dele. E é um relato muito tocante, quando ele chora de ver a pobreza daquela alma que, com certeza, ele amava profundamente de outras experiências reencarnatórias, que era a mãe dele. Quando ele vê a pobreza que ela estava, aquelas crianças esquálidas ali naquela casa, que ele é o 10º filho, ou 9º. Então, ele é trazido em espírito para aquela cidade gelada, Pedro Leopoldo era fria, num vale, né? Num vale. E ele é trazido ali e vê a cidade que ele escolheu para nascer, onde estariam reencarnados vários espíritos da França. E eu me lembro que quando a Wanda Joviano liberou umas mensagens particulares do avô dela, Neio Lúcio, e o Geraldinho Lemos aproveitou muitíssimo bem aquele material, lançando o Deus Conosco, Sementeira de Luz, e ali começa a ficar claro as reencarnações, quem era quem, né? Quem era quem? E eu tinha recebido um recado de Dr. Rômulo Joviano, que era filho do Neio Lúcio, Rômulo Joviano, que foi o Elvídio Lúcius, em 50 anos depois, que foi o Cirilo Davenport em Renúncia. O Rômulo Joviano manda um recado para mim por 2 médiuns diferentes, um aí no Nordeste e um outro em Belo Horizonte, que ele estava comigo nas tarefas, aquelas tarefas, Tavares, que eu lembrei aqui das cidades que eu ia fazer palestra sobre Chico Xavier. E o Rômulo manda me dizer que estava comigo, junto com meu pai, me ajudando, me amparando para que o trabalho saísse direito, porque a nossa ligação, minha com ele, vinha de outros tempos.
Aí, como o Rômulo tinha sido um personagem muito importante na história, eu brinquei com Geraldinho Lemos assim, já que todo mundo tem aí as reencarnações desvendadas, eu vou escolher uma pessoa dessas histórias todas, qual é a mais danada que está aí? Porque pelo tanto que eu sofro dessa vez agora, eu devo ter aprontado e é muito. Tem alguma aí que jogou pedra na cruz? Não, então não tem não. Mas vamos lá, eu vou escolher uma bem danada. E falei, eu quero ser a Helena de Ave Cristo. E daí Geraldinho riu muito e falou assim, nessa aí já tem dono. Então, eu vou escolher quem? Para me começar a fazer palestra para o Brasil inteiro, falando quem que eu fui. Brincando, porque as pessoas não estavam levando muito a sério a história do Chico e gente botando palavra na boca do Chico, né? Eu brinquei que eu ia fazer isso também. Que eu ia escolher quem que eu fui e sair contando. Aí, Geraldinho falou, não, eu tenho uma quando o Rômulo estava dizendo que estava ligada a você, que você estava ligada a esse grupo de muito tempo, me veio na tela mental o seguinte: de 1932 a 34, eu não sei bem, durante 2 anos, Chico Xavier ficou sozinho no Luiz Gonzaga, uma casinha pequena, fazendo reunião, e o grupo que tinha fundado o centro estava disperso. O casal Perácio tinha voltado para a sua cidade, o irmão dele, José Xavier, estava viajando a negócio, o outro estava doente, aquele grupo tinha desmanchado e Chico ficou sozinho. Chico abria a reunião às 8 horas, fazia a prece, lia o Evangelho alto, comentava o Evangelho, encerrava a reunião. As irmãs dele ficavam olhando da janela e pensando, enlouqueceu, se piorar a gente vai ter que internar. Então, quando o Chico, fazendo aquela reunião sozinho ali, um dia ele fala com Emmanuel, Emmanuel, eu devo continuar? Porque as irmãs estavam pressionando, Chico, isso é coisa de gente doida, ficar falando sozinho aí e tal. Aí ele pergunta a Emmanuel fala assim, você não está sozinho? E abre a tela mental do Chico e ele vê centenas de espíritos que toda semana iam assistir às reuniões. E ali Emmanuel diz a ele que seriam os seguidores dele que iam cuidar da doutrina em Pedro Leopoldo quando ele saísse de Pedro Leopoldo. Que ali estavam muitos espíritos que seriam espíritas em Pedro Leopoldo, para prosseguir cada um do seu jeito na tarefa. Então, o Geraldinho acha que eu deveria estar ali assistindo aquelas reuniões. E é interessante imaginar que no Evangelho do culto do lar lá em casa, eu pequenininha, quando meu pai lia o Evangelho, parecia que eu já tinha escutado aquilo, sabe? Então, eu acredito nisso aí, nessa história. Eu não sei o que vocês perguntaram, nem sei por que eu estava contando isso não, gente. Mas, Enzo, você quer fazer uma pergunta? Que eu tenho uma aqui para a gente... Você quer fazer uma? Célia, eu vou lhe perguntar porque eu vou me basear em mim, né? Tem uma obra do Chico que se subisse, como disse Gandhi em relação ao Evangelho, né? Subisse todos os livros do mundo, se ficasse o Sermão da Montanha, não ia faltar nada. Então, se sumisse todas as obras do Chico, se ficar uma, para mim, essa ficaria assim. É tanto que fica do meu lado aqui, que é essa aqui, né? Por vários e vários motivos. Para você, qual a obra, assim, da Lavra do Chico que é a sua obra e por quê? Os 128 livros de Emmanuel. Num só. Mandava encadernar. Você vai poder ficar um só. Eu pegava os 128 de Emmanuel e punha num só. Olha, eu não saberia escolher. O Paulo Estevão, o Chico dizia que... Não, a Ivone do Amaral Pereira falou que livro com o cabedal de informações do Paulo Estevão chega na Terra a cada 1000 anos. Com o cabedal de revelação e de informação.
Então, é um livro que eu tiro o meu chapéu para ele, sabe? Eu tiro o meu chapéu para o Paulo Estevam. Mas, quando, Êncio, no meu luto, nos meus momentos de maior dor, de sofrimento, eu li Emmanuel. Então, era o primeiro parágrafo soluçando, o segundo parágrafo com os olhos ainda enseguecidos pela lágrima, o terceiro parágrafo já secando, o quarto parágrafo já totalmente harmonizada. Emmanuel harmoniza minha alma. Então, eu não poderia escolher de jeito nenhum. Quando eu pego os 14 livros de Humberto de Campos, acho extraordinário, sensacional, o Boa Nova, o Lázaro Redivivo, e todos os outros, eu não consigo separar um de Humberto de Campos. Você pega André Luiz, complementa Kardec de uma forma que ninguém, me perdoe, mas nenhuma literatura foi capaz de complementar dessa forma. Então, meus queridos, não me peça um, não. Não tem jeito. Não consigo. Você lê o Parnaso, né? Aquele trabalho maravilhoso que o Fábio fez com o Parnaso. Você lê Parnaso, lê aquelas poesias, aquilo é um refrigério para a alma da gente. Não me peça. Eu acho que a gente tem a mesma doença sua. Eu estou com a leve impressão, sabe? A mesma doença sua. A gente vai assim, a gente está namorando o Paulo Estevam, depois namora um pouquinho mais esse, mas não vai deixando, é como se fossem filhos queridos também da nossa alma. Você pega, Emmanuel, eu vou contar uma história do livro Calma. Tinha uma senhora católica, de uma família bem tradicional, bem rigorosa no catolicismo, e eu não me deixe esquecer, tá, Fábio? Me lembra aí, você vai falar do livro Calma, que eu vou contar a história do preconceito religioso em Pedro Leopoldo. As pessoas não passavam no passeio do Luiz Gonzaga, na calçada, atravessava a rua. Quando elas iam para a missa, elas passavam em frente ao centro, elas se persignando. Ali era coisa do demônio, nos idos anos 40, elas não passavam em frente. E um dia, na mediúnica, começa lá a mediúnica, a gente tinha atendido num atendimento fraterno, uma senhora que falou comigo assim, desde que eu mudei para a casa que eu moro agora, a minha menininha de 3 anos ficou nervosa, chora, grita, não dorme o dia inteiro, e eu vim pedir ajuda. Pusemos o nome da menininha na mesa mediúnica, vibrações e preces, e chega o espírito da ex-dona da casa, uma senhora católica, que tinha morrido e a casa tinha sido alugada para essa moça. E ela ficava lá na casa falando, como é que tiraram meu velho daqui? Quem mudou minha planta de lugar? Quem mudou isso? E ela estava perturbando ali sem querer, se sentindo perturbada pela invasão, a casa tinha sido alugada, e quando a gente rezou pela menininha, ela foi trazida. Disseram que eu estou prejudicando? O que é isso? O que é isso? Tal, a gente começa a conversar com o espírito dessa senhora, todo mundo reconheceu quem era, uma senhora que a gente conhecia, aí ela vira e fala assim, o quê? Eu tô dentro do Luiz Gonzaga? Que é isso? Eu passava aqui, era do lado de lá, eu me benzia. O que tá acontecendo? Coitada, como é que fala com ela, gente? Minha filha, o negócio é o seguinte, né? Então a gente conversou, envolveu ali com todo carinho e tal. Ela chorou e falou, como é que eu posso estar prejudicando se eu estou na minha casa? A gente falou que ela não precisava mais daquela casa e tal, e então tinha os católicos ferrenhos, as famílias tradicionais da cidade, e eu volto no livro Calma, uma senhora católica, dessa que talvez não era mais nova do que essa que eu acabei de contar o caso, mas ela também não entrava no Luiz Gonzaga, ela entrava lá na livraria e comprava o livro Calma. Daí, 2 meses, voltava e comprava o livro Calma. Daí, a pouco ela voltava. Um dia eu falei com ela, fulana, a obra de Emmanuel tem tanta coisa bonita, tanto livro bom, por que eu só compro esse? Ela falou assim, e a filhinha dela, o marido dela tinha
capotado o carro e matado. A menininha tinha morrido. Menina de 9 anos. Ela falou assim, porque quando a minha filha morreu, alguém me presenteou com esse livro, e esse livro salvou a minha vida, porque eu ia me matar. Então, todas as vezes que eu vejo alguém entrando em depressão e em sofrimento, eu dou esse livro de presente. Isso é Emmanuel, gente. Isso é Emmanuel. E nós temos espírita que só leu 5 romances. Que não conhece. Isso é Emmanuel. Nós temos aqui na rádio todos os dias o Evangelho por Emmanuel, né, que trabalha todos esses livros de Emmanuel, Pão Nosso, Vinha de Luz, Harmonização, tem dado um bocado de frutos. Né? Minha amiga, eu queria saber agora um pouquinho sobre o seu pai e sua mãe. Ô, gente, eu queria saber até que hora que vocês pretendem cansar o pessoal, porque nós estamos já no ar há 1h30. 1h30, a gente vai terminar agora. Eu vou fazer uma pergunta, o Fábio outro, e outro a gente termina, né? Ah, tá, e o Enzo mais 5 e o outro mais 4, e eu falo pouco. Coitado desse pessoal que está nos ouvindo. Não, aqui baixa o espírito do Chacrinha, que só termina quando acaba, sabe? Tem de vez em quando tem isso. Senhora. Vamos lá. Mas, menino, duas coisas que eu queria perguntar a você. O relacionamento do seu pai e da sua mãe, o Chico, alguma coisa que lhe marcou? E como foi o seu encontro com o Chico aí dele encarnado? Quando foi a última vez que você o avistou? Naquele momento ele deixou alguma mensagem para você, que depois você percebeu que ele já sabia antecipadamente, alguma coisa nesse sentido? Como foi assim, o último bate-papo com ele ainda na matéria? Querido, os meus pais eram amigos do Chico, mas tinham o Chico como uma autoridade, sabe? O Chico era uma joia muito rara. Quando o Chico vai embora de Pedro Leopoldo, ele deixa o Luiz Gonzaga com meu pai. Entre todos os amigos, ele deixa com meu pai, para o meu pai tomar conta. E isso é muito significativo. Da confiança que ele tinha, né? Da confiança. E quando, em 88, já tinha lá 8 anos que meu pai havia falecido, nós fomos visitar o Chico estava doentinho, e minha mãe chegou e falou, Chico, você tem tido notícia de Lico? Tenho. É ele que vem toda sexta-feira aplicar o passe em mim. O meu irmão sai do quarto em prantos, de emoção. E eu não tenho coragem de contar essa história. Que Chico, meu pai vinha dar passe em Chico. Isso é meio... Já até arrependi de ter contado. Mas é verdade. Mas é verdade. Então, eles eram amigos. Os outros casos que aconteceram, quando meu irmão fura o olho, quando a minha mãe tem uma intoxicação, isso são casos que estão aí a mancheias já na mídia, que as pessoas podem rever, né? Não vou contar de novo. Então, eu contei esse, e a sua pergunta teve 2 partes, né? Se eu havia tido... o último encontro seu ainda com o Chico encarnado, qual foi a última visita que você fez? Ele falou alguma coisa? Nós visitamos o Chico em junho. O Chico se vai em 30 de junho. Nós visitamos o Chico no princípio de junho, ou finalzinho de maio, um mês antes. E ele já estava muito fraquinho e não nos ouvia. E a gente não entendia o que ele falava. Foi um encontro muito frustrante. O meu último encontro com o Chico foi muito frustrante, porque, num determinado momento, ele olha para o meu irmão, que é muito parecido com o meu pai, e fala assim, você conhece Lico? Você conheceu Lico? Sabe? E, quer dizer, ele estava sem enxergar direitos, foi frustrante.
vocês terem uma ideia, a gente chegou em Pedro Leopoldo e minha mãe ficou de cama, porque o Chico já tinha, de uma certa forma, ele já tinha ido. Ele já não estava mais ali. Já não tinha mais, já não se estabelecia mais contato. Foi muito triste. Meu último encontro com o Chico foi muito triste. E depois que ele se vai, um dia, uma médium, numa situação muito especial, ela conversa comigo na voz do Chico. E a irmã do Chico e o sobrinho do Chico, que estavam sentados no Luiz Gonzaga, neste evento reduzido, falam comigo. Era o tio Chico que estava aqui. Um dia, rapidamente. Não ouso contar essa história. Perfeito. Enzo e Fábio, muito obrigado, minha irmã. Tavares, eu é que agradeço a poder ter tido esses minutos aqui tão emocionantes. Acredito que todo mundo que está acompanhando deve estar com o coração assim, pulsando de alegria e de emoção. Esse é o Chico que eu tenho buscado, esse é o Chico que eu procuro me inspirar, um Chico, um homem vivo, que é o amor em expressão, que é a doutrina viva, que é um médium fiel a Kardec, fiel a Jesus, no máximo que a gente pode imaginar. É esse ser de luz que eu busco me inspirar e que a Célia tão bem consegue reavivar essa lembrança que a gente guarda dele. Eu não tive a felicidade de ter encontrado com ele vivo, nem vou dizer que em espírito, não me atrevo nem sequer a pensar nisso. Não tive a felicidade de encontrar com ele nessa encarnação, mas são momentos como esse que reacendem todo esse amor que tem aqui dentro. Obrigado, Célia. Obrigado, Fábio. Enzo, eu fico muito preocupada se a ideia que você faz do Chico é sobre os meus olhos, é sobre o meu olhar, porque é muito pobre. Meu olhar não percebeu quem era o Chico. Não se baseie no que eu disse para ter conceitos a respeito do Chico, porque eu não sei quem foi o Chico, eu não me dei conta da luz, eu não consegui aprender quase nada que ele ensinou. Então, não baseie no que eu disse. Siga em frente na sua pesquisa, que você vai encontrar o Chico por aí. Não na pobreza das minhas colocações, não. Ele era muito maior do que isso que eu disse, do que eu trouxe. Talvez a forma como você passa e o coração que você tem seja maior. Eu sou historiador, né? Então, como historiador, às vezes, as melhores fontes são aquelas mais simples, não as grandiosas. E como historiador, eu ouço suas palavras e eu sinto seu coração. Então, Chico está vivo aí, sabe? Obrigado. Chico está vivo aí, tá? Fábio. Tavares, eu queria relembrar aqui um fato acontecido com o Chico mesmo, quando a Dona Maria João de Deus desencarna, ele se consolava muitas vezes com alguns espíritos que apareciam, ele muito criança, e a Dona Cidália, a sua mãe adotiva, a segunda esposa do pai dele, né, perguntava, mas do que se trata, Chico? Ele narrava que eram espíritos coloridos que apareciam, né? E, sob a inspiração da Dona Cidália, ele passa a chamar essas entidades de os irmãos do arco-íris. Os irmãos do arco-íris, isso em Pedro Leopoldo, não é? Depois ele dá essa notícia daquela época que o Geraldo Lemos Neto lembrou a Célia, de que ele ia no Luiz Gonzaga numa época de muita dificuldade, e existia uma multidão de espíritos, a dimensão do Luiz Gonzaga se alargava, e eram pessoas, espíritos, tendo ali a primeira vivência, talvez, ou a segunda, não sei, com relação ao Evangelho, sob a luz da doutrina espírita, se preparando, fazendo como um curso intensivo para responsabilidades futuras, né? E é muito interessante porque quando o Divaldo Franco recebe o título de cidadão uberabense, né, Chico vai falar uma palavra e ele diz assim: eu queria agradecer a todos vocês e reconheço em muitos dos que aqui estão
aqueles antigos irmãos que estavam na época que os via sobre as luzes de um arco-íris. Então, Célio, eu queria dizer que eu também me coloco aí dessa interpretação de que muitas pessoas, não vou dizer quem são, muitas pessoas que hoje lidam com divulgação espírita, com preservação de memória de Chico Xavier, estavam nessas sessões ali presididas por Emmanuel, de preparação, e dizer que a sessão de hoje, a reunião de hoje, aqui foi muito emocionante, eu tive que segurar a lágrima algumas vezes, porque é uma sessão recordatória, né, de momentos bastante felizes. Juliana está aqui nos bastidores aqui, e várias vezes ela se emocionou também. Às vezes eu não consigo conter as lágrimas mesmo, porque é uma coisa que nos fala ao coração, da felicidade que nós temos de privar do contato de pessoas que até hoje divulgam essa grande figura, que nos lembra muito pessoalmente a figura de Francisco de Assis. Quando Francisco de Assis diz, se pudessem, para os irmãos, se vocês pudessem, divulguem o evangelho, se preciso, usem palavras. Ou seja, o que ele queria destacar era a ação. E eu acho, Célia, que quando você fala, e o Enzo aqui deve corroborar com isso, o que você passa são relatos dessas ações que materializam um evangelho vivo, uma nova carta viva do evangelho, como Emmanuel, uma mensagem belíssima, nos estimula a ser cartas vivas do evangelho. Não tem como falar de Chico sem se emocionar, falar dessas memórias e dizer, Célia, que a gente sabe da dificuldade, que todo mundo que lida com a preservação da memória, e ainda mais uma memória dessa natureza, passa. E me colocar aqui como um irmão solidário quase dizendo assim, o que precisar, divulgação, auxílio, prece, aqui nós estamos, porque essa tarefa é uma tarefa de grande relevo, talvez uma das mais relevantes em termos espirituais que nós podemos falar hoje na dimensão encarnada, né? Fica o nosso abraço e a nossa felicidade de aqui estarmos dialogando sobre esses assuntos que nos falam tanto ao coração. E eu também termino agradecendo a vocês. Muito obrigada a vocês três pela companhia agradável que me fizeram aqui essa noite. Fico muito feliz de estar com vocês, naquela certeza gostosa de que realmente estamos entre irmãos, né? Isso é fantástico. Tão longe, tão distantes e tão perto, né? Nós ficamos tão perto. Eu realmente agradeço a vida, a bênção de ter convivido com Chico Xavier. Eu convivi com uma pessoa que dizia assim, as pessoas que se aproximam de mim querem ler o Evangelho em minhas atitudes. E eu li. Eu li o Evangelho em cada atitude, naquela carta viva, genuína, que era Chico Xavier. Muito obrigada a todos vocês que nos seguiram, que nos ouvem, e que Jesus abençoe muito, muito todos vocês, e que a falange de Chico Xavier esteja hoje em cada coração, cuidando de vocês. Chico não é de Pedro Leopoldo, nunca foi, não era de Uberaba, nunca foi. Ele é do Brasil todo, ele é do mundo todo, ele é de todos os lugares onde houver um espírita cristão sincero, querendo inspiração e proteção para trabalhar e servir, e suportar as próprias dores. Não podemos falar mais nada a não ser agradecer, para a gente não chorar de tanta emoção, de tanta vivência maravilhosa. E, Célia, eu vou dizer um negócio para você, daqui a 300 anos, alguém no planeta vai dizer assim, esse homem, ele existiu aqui na Terra mesmo? Como a gente muita gente pensa que Francisco não é só uma história, porque é tão maravilhosa, uma lenda, tão doce, né? É uma lenda e é real. É real. Creio que daqui a 300, 400 anos a gente vai começar a compreender o que foi a obra do Chico. Não temos ainda capacidade, é um pensamento meu, não temos ainda capacidade do que ele trouxe. Aquilo que a Ivone falou do livro Paulo Estevam, só de 1000 anos, a gente vai ter que trabalhar muito, umas 4 ou 5 encarnações para voltar e perceber a joia que esteve aqui, respirando o mesmo ar do Brasil. Ô, Tavares, você me lembra uma senhora que frequentava o Luiz Gonzaga naquela época de Chico psicografando Emmanuel na mesa, na reunião pública. Aí ela lia, no final da reunião, Chico lia a mensagem
E um dia, essa senhora vira para Chico e diz assim, Chico, Emmanuel está melhorando tanto, né? E ele falou, minha filha, Emmanuel está melhorando. Quer dizer, ela estava começando a compreender Emmanuel, depois de anos sentada ali escutando Emmanuel. Nossa, Chico, como que Emmanuel está melhorando? Ele, Emmanuel está melhorando muito. Daqui 300 anos nós vamos achar que Emmanuel está melhorando. Também, essa é a minha ideia. Minha amiga, muito obrigado. Fábio, você tem outra poesia para terminar? Você sabe que eu adoro poesia, eu mando poesia toda noite para todo mundo. Sempre de surpresa, assim, né? Eu podia ter preparado uma mais assim, mais Emmanuel, mais Chico, mas vamos lá, né? Em homenagem a Pedro Leopoldo, essa cidade que veio receber o livro Parnaso de Além Túmulo, em homenagem a Célia aqui, essa convidada dileta que tanto nos brindou com tantas pérolas de espiritualidade, vou falar, finalizar aqui, se eu pudesse, com a clássica poesia Constante em Parnaso de Além Túmulo, de João de Deus, o espírito do poeta português, João de Deus, né, e resgatar um pouco a missão do Chico, o que foi isso, né, porque poemas não são poemas em métrica, mas poemas em prosa, os poemas de Emmanuel, nos seus livros, na sua literatura histórica, os poemas de Humberto de Campos, em suas crônicas, tantas mensagens consoladoras. Eu queria, então, relembrar Parnaso de Além Túmulo através de João de Deus. Além do túmulo, o espírito ainda canta seus ideais de paz, de amor e luz, no ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exaltar, que nos conduz à divina alegria pura e santa. Nessa castalha eterna da harmonia transborda a luz excelsa da poesia, da prosa, da literatura, que a terra toda inunda de esplendor, hinos das esperanças esparzidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão, para o belo e para o amor. Obrigado, demais, um beijo no seu coração. Aplausos para você, minha amiga. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Enzo, por essa ajuda aqui à nossa web rádio. Momento maravilhoso. Deus que pague a todos vocês. Muito obrigado. Felicidades. Valeu, meu irmão. Muito obrigado. Até a próximo evento.